Opa, e aí, professor, tudo bem? Vou apresentar aqui meu trabalho de sistemas operacionais e computacionais. Meu nome é Bruno Fagner, vou apresentar aqui para a matéria de sistemas operacionais. Vou apresentar aqui uma linha do tempo, né, dos sistemas operacionais, um tipo de linha do tempo, né, explicando assim uns que eu peguei que teve um grande impacto, alguma tecnologia que surgiu nova, alguma coisa que veio para revolucionar. Vou mostrar muitos dos sistemas que eu vi que são atuais, que realmente persistiram, como por exemplo Windows, Linux, algumas distribuições do Linux. Tudo que eu vi que trouxe alguma coisa boa, vou colocar aqui. Não dá para colocar todos, que são muitos. Eu pesquisei muito aqui e achei um monte de sistema operacional que apareceu aí ao longo dos anos, né? Então aqui são meus tópicos. E aí eu não vou seguir muito assim não, porque eu vi que tinha muito mais coisa além disso. E vamos lá. Surgimento da computação BET. Esse aí foi um dos primeiros, foi o primeiro sistema operacional, mais ou menos. Ele, ele veio para simplificar aquelas telinhas pretas. Por que você ia precisar de um especialista se você tem uma coisa aqui mais simples, se alguns comandos você já consegue fazer o que você quiser. Ele executa direto no hardware, ele executa sem rotina programada, então ao contrário das versões antigas, por exemplo, do NA, que você tinha que falar, ó, faz isso, isso e isso, e antes de iniciar o sistema operacional, né? Esse não. Você podia fazer nele em tempo de execução, ele, e ele já veio com o pensamento de como é que eu posso facilitar essa interação minha com o meu hardware, minha com o meu sistema operacional. Então vamos lá. Essa foi a computação BET. Então vou aqui começar a minha linha do tempo. Vou começar com o famoso, né? O melhor de todos. Melhor de todos não, né? Mas o que foi o pontapé inicial aí. Foi o Unix. Ele surgiu em 1969. Ele foi disponível para muita gente poder usar. É claro, né, ele é código fechado, mas você poderia usar pagando, questão de direito autoral e afins. Ele começou com essa questão da informação uniplexada e a função de pertinência era gradual. O Unix é usado até hoje e uma coisa que eu pensei é estranho, né, pensar que um sistema operacional criado há 40 anos atrás é base para um monte de sistema operacional por aí. E ele era assim, né? A telinha verdinha com preta, né? A telinha de hacker. Então a gente já começou por aí. Uma que eu achei muito interessante foi o primeiro sistema da Apple, a Apple DOS, surgiu em 1978. Ele foi feito exatamente para ser usado pelos computadores Apple II. Então só os computadores que usavam esse sistema operacional. Ele era muito rudimentar, igual você pode ver aqui, todo feio, todo 144 pixels aqui, né, 124 pixels. Ele tinha um gerenciador de arquivos, um catálogo ali. Ele só podia abrir e remover dados, então. E tinha um programa de inicialização. É coisinha simples, cara. Era quase nada. Você vê que você faz isso aqui em 5 minutinhos. 5 minutinhos entre aspas, né? Faz alguma coisinha desse estilo aqui, bem fácil. Aqui que começa a questão do Windows, né? Eu mostrei onde começa a questão do Linux, mostrei a questão do iOS, né? E agora eu vou mostrar do Windows. Esse aqui surgiu uma parceria entre o MS-DOS, que foi feito para o PC-DOS, que foram para os computadores da IBM. Ele surgiu em 1981. Ele foi meio que o tipo do. Como é que eu posso dizer? Tá, meio que o predecessor do Windows. Então, ele começou a ter estrutura de arquivos em árvore, FAT16, que se não me engano é para criptografia, e começou a ter suporte para redes, então ele já tinha conexão. Ele tinha endereçamento de dados e ele é o começo do que é hoje o Windows. Ignora essa partezinha aqui, que não é para estar aqui não, mas vamos embora. Aqui vem o nosso macOS, você viu que já está bem mais bonitinho, né? Começou a ficar mais amigável, ele começou a simplificar mais as coisas para o consumidor. Ele falou, cara, entre eu olhar para essa tela preta e eu olhar para isso aqui, eu prefiro isso, né? Então começou aquela questão de interface, não quero uma coisa que amedronta, e aqui foi onde surgiu os gestos do mouse, né? Você já poderia começar a usar mouse aqui.
E foi a base de sucesso da Apple, né? A gente pode saber que o macOS X aqui, macOS, ele veio forte aí para revolucionar, né? Como sempre. Aqui eu vou começar a historiazinha do Windows. Em 1985 surgiu o nosso Windows 1. Ele é o primeiro sistema de interface gráfica da Microsoft, que é essa coisa aqui que dói os olhos. Mas é aqui que começa a história do tal janela, né? A questão do Windows, então são janelas, né? Então a gente vê que a gente aqui já começa a ter suporte para múltiplas tarefas, já rodava em cima do MS-DOS que eu falei ali atrás, começa a ter os drivers para melhorar a usabilidade. Então aqui você vê que já teve um avanço massa aqui na questão da Microsoft. Teve aqui esse Minix, que eu achei muito interessante, que enquanto vinha toda essa questão de sistemas para computadores grandes, ou sistemas para grande empresa, para algumas para casa já, mas aí vem essa questão do sistema operacional para educação, né? Ele simplificou muito o sistema operacional, deixou bem simplificadinho e entregou isso aqui mais para a questão de, de educação, sabe? Então ele veio para fins educacionais, ensinar a galera e tal. Então, esse aqui é o S2, ele evolução daquele do macOS, né, do OS que eu falei lá atrás, do MS-DOS na verdade. E ele veio aqui para separar a IBM da Microsoft. Depois disso aqui, a Microsoft saiu do projeto e foi cuidar do Windows dele, né? Então a interface gráfica já é meio 3D, você já pode ver isso aí. E vamos lá. Então a gente vai agilizar aqui porque a gente não tem tempo. Em 1987 surgiu o Windows 2.0. As janelas podiam se sobrepor, a questão de minimizar e maximizar. Aí você via que já estava bem avançado, já chegando perto do que a gente conhece. Aí tem um Next Step, 1989. Ele foi feito pelo Jobs, que ele criou na Nest, né? Porque ele saiu da Apple, entrou na Nest, criou esse Next Step. Aí os ícones já tinham 3D, você podia clicar e arrastar, os ícones eram coloridos e assim por diante. Aí veio o Windows 3.0, ele já tinha suporte de hardware, ele já tinha suporte para mais hardwares, não era só um, já não era aquela coisa genérica não, né? Estática. Já tinha adaptadores gráficos para 256 cores e foi bem vendido aqui no Brasil. Ele já começou a ficar bem popular aqui no Brasil. Em 1991 surgiu o famoso Linux. Ele era código aberto e código livre, né? Então você podia pegar ele, podia fazer vários ramos, né? Você podia. Ele foi base para ainda é base para diversos sistemas, exatamente por ele ser aberto e livre. Aí veio o Windows 3.1, interface bem resolvida, ele tinha multimídia, tem StrueType, ele vendeu muito esse Windows 3.1, você vê que depois da questão de janelas ele começou a ser bem famosinho. Veio o Debian, que veio para mostrar a força do nosso pinguim, né? Que ele veio para mostrar que o Linux não era uma coisinha besta. Ele é usado até hoje, né? Ele é muito versátil e tem muitos descendentes, então muitas sistemas operacionais baseados em Linux vieram desse Debian. Pegou o Debian e ramificou e modificou. Veio o Windows 95 agora, ele tinha barra de tarefas e iniciar já estava bem mais familiar com o que a gente conhece hoje. Veio o Internet Explorer e foi muito popular. E começou a ter suporte para USB. Então já veio estar avançando. Em 1998 veio o nosso Windows 98, ele já tinha suportes para 16 e 32 bits. E esse suporte que veio aqui desse Windows, ele já está suporte nativo agora. Tem o DirectX 5, que é meio que ele renderiza coisas 2D e 3D. E agora você pode ter jogos mais avançados e já pode rodar mais joguinho aí. Aí vem o nosso Windows 2000, ele foi feito principalmente para essa questão de servidores cliente-rede. Tinha muito esse sistema de encriptação de arquivos, então é muito um sistema operacional para servidor. Vem o Windows XP, né, o famosinho, aquele melhor do mundo, que eu vou falar mais pra frente, né. Ele foi usado por todo mundo usou XP, eu usei XP e olha que eu nem sou tão velho. Ele já tinha muito recurso para rede, DirectX 8.1, ele tinha múltiplos usuários, a segurança dele era maior, ele foi um verdadeiro sucesso. Aí veio o SX, né, que é o sucesso da Apple, que revolucionou a Apple. Ele é o sistema atual da Apple, só que, claro, com várias atualizações, veio com intermináveis recursos e afins. O Ubuntu, ele é o pinguinzinho mais popular, né, ele é o Linux mais popular, ele é muito amigável,
Aí ele veio com essa coisa de atualização anual, então todo ano ele tinha atualização e através de atualização, então é aquela coisa de que o sistema não para, né? Ele está sempre melhorando. Em 2007 veio o iOS, que veio com o lançamento do iPhone, ele recurso de fácil uso, você vê que o Steve Jobs sempre falava muito dessa interação fácil, e de qualquer um pegar o celular dele conseguiria mexer, e melhorou mais ainda a questão dos jogos. O Android, que é o sistema portátil mais usado no mundo, né? Ele veio em 2008 e foi pioneiro de diversos recursos. Tudo que muitos aplicativos, ideias de aplicativos vieram do Android. Em 2009 teve o Windows 7, que teve alto desempenho e veio para corrigir problemas do Vista, que foi um fracasso, tanto é que eu nem coloquei ele aqui. Aí 2010, né, o Windows Phone, porque não vou nem falar nada, né, já tá aí escrito aí desastre. A única coisa boa é que ele rodava joguinho, né, então ele tinha jogos e a questão dos jogos e tal. Aí veio o Windows 10 em 2005 e a interface totalmente amigável, veio com ícones novos, assistente virtual, área de trabalhos virtuais, você pode aqui ter várias áreas de trabalhos e o famoso Alt Tab, né, Alt Tab veio com o Windows 10. E agora 2022 veio o nosso querido Windows 11. Ele foi como interface, agora tem suporte para aplicativo Android e muito recurso para quem joga. E além da segurança, né, ele foi uma coisa elogiada e criticada aí por muitos, né, ainda mais que agora ele está sendo um sistema novo, está sendo testado agora. Falaram muito da segurança. E foi isso, foi minha evolução aí, que eu peguei as principais, os que eu achei mais legais, porque tinha pouco tempo, não dava para colocar todos. Eu já vou aproveitar esse vídeo, já vou explicar meus dois Windows que eu escolhi para o meu trabalho, que é o Windows XP e o Windows 7. O Windows XP, né, o queridinho, eu comecei, o primeiro sistema operacional que eu mexi foi o Windows XP. Então, ele foi criado um ano antes de eu nascer, né, 25 de outubro de 2001. Cara, é o Windows XP, velho. Ele veio pra contornar o vacilo do Windows ME, né? Que foi cheio de bug, foi o pior Windows em questão de bugs. Ele veio muito caprichado, a interface dele remodelaram tudo. Ele teve suporte para muitos usuários. Tem esse Service Packs, que é aquela questão de você comprou o seu sistema operacional? Comprou. Mas ele não vai ser só isso, ele vai vir em atualizações, direto vai ter atualizações, você atualiza, né? O famoso atualizado do, do Windows, né, que te obriga a atualizar. Aí tem a questão da identidade visual, né, que é a telinha do Windows, né, aquela telinha azul, do céu azul com um gramado verde, né, aquela famosa. E veio com outra função, né, XP Profissional, que ele vinha num CD, você colocava o CD na sua computador empresarial e ele rodava um XP Profissional lá, que é mais para empresas mesmo. E o Windows XP normal, que era para casa, um XP Profissional que era para o trabalho. Aí vem o Windows 7. O nosso Windows 7 ele foi criado em outubro de 2009. Ele veio para ser o sucessor do XP. O XP foi muito bom, mas acontece que, né, tudo se fica volátil, né? Então é melhor você trocar por um melhor. O Windows 7, eu acho que ele parou o suporte dele em 2014. Ele durou até muito tempo, né? Durou 5 anos. 5 anos. Ele veio para suceder o XP e para tirar com o fracasso que o Vista também foi, né? O Vista ele foi muito criticado, se não me engano, por causa de desempenho. O desempenho foi muito, muito ruim. Ele inovou no design. O design do Windows 7 comparado a antigamente era muito bom. Aumentou muito os recursos, questão de Notepad e o Paint também, todas as questões de software, igual eu falei, a maior compatibilidade a software, tinha muito mais softwares. Além disso, eles tinham várias versões. Tinha o Starter, o Basic, o Premium, o Professional, Enterprise e Ultimate. Eu ia explicar o que era cada um, mas eu acho que não vai dar tempo. Todas essas versões do Windows 7 eles vieram com duas versões, né? Duas distribuições para 32 e 64 bits, menos o Starter. O Starter ele vinha só para 32. E uma coisa que eu queria falar, que eu não podia deixar de falar, que é o nosso solucionador de problemas. Ele quase nunca solucionava os problemas, então não tinha por que você ter um solucionador de problemas que não solucionava problemas. Então, essas eram as críticas que eu encontrei bastante aí na internet, nos fóruns. Então, sempre foi uma questão de piadinha, de meme, né? E foi isso. Esquece esse fonte aqui embaixo, não tem nada a ver. Esqueci de tirar. Mas foi isso minha apresentação. Já apresentei os dois num vídeo só, já para economizar. E muito obrigado e até mais.